atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial de Natal. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Basílio Leme, Edgar Tão, João Boreço e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta os estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje apresentamos o texto Natal em Nós, da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 4 do livro Seara do Mestre, de Vinícius, editora Federação Espírita Brasileira. E em nosso estudo da codificação espírita, faremos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos, o livro 3º, Lei Divina ou Natural, no capítulo 1, Origem e Conhecimento da Lei Natural, particularmente as questões 625 e 626. Também estudaremos 2 questões do livro Consolador, no capítulo 2º da 3ª parte deste livro, as perguntas 282 e 283, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No nosso quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição intitulada Louvor do Natal. No diálogo à luz do Espiritismo, hoje no programa especial de Natal 2022, apresentaremos a mensagem que tem como título Permanente Natal, mensagem do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial especial de Natal, Natal em Nós, Anunciação de Jesus aos homens pelos anjos do céu. Este trecho da Anunciação está em Lucas, no capítulo 2. Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Assim foi anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste o grande acontecimento. Nas palavras vos nascer está a importância do Natal. Jesus nasceu para cada um em particular. Não se trata de um fato histórico de caráter geral. É um acontecimento que particularmente diz respeito a cada um. Realmente, a obra do Nazareno só tem eficácia quando individualizada. A redenção, que é obra da educação, tem de partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade. Enquanto esperamos que o ambiente se modifique, não haverá mudanças. Cada um de nós deve realizar a sua modificação. Depende somente de nós. O Natal, desta forma, é aquele que se concretizará em nós com a nossa vontade e colaboração. O estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não devem servir somente para composições poéticas ou literárias. Devemos entendê-los como símbolo de virtudes, sem as quais nada conseguiremos no que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento. O espírito encarnado na Terra não progride ao acaso, mas sim pelo influxo das energias próprias, orientadas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda a magia do Natal está em cada um receber e concentrar em si esse advento. Jesus é uma realidade, ele é a verdade, a justiça e o amor. Onde estes elementos estiverem presentes, aí estará. Jesus não é o fundador de nenhum credo ou seita. Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, da vontade de Deus. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina somente o hemisfério, mas sim toda a terra. Assim, o divino pastor apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. O Espírito do Cristo vela sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América. Não importa que o desconheçam quanto à denominação. Ele inspira aos homens a revelação divina, o Evangelho do amor. Aqui lhe dá um nome, ali um outro título. O que importa é que ele é o mediador de Deus para os homens, intérprete da sua lei. Onde reside o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais obrigou ninguém a crer desta ou daquela forma. Sábio educador, sabia falar ao íntimo da criatura,
despertar as energias latentes que ali dormiam. Esta a sua obra de educação, porque educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os ao bem e ao belo, ao justo e ao verdadeiro. Este é o ideal de perfeição, pelo qual anseia a alma prisioneira da carne. Jesus nasceu há mais de 20 séculos. Mas o seu natalício, como tudo o que dele provém, reveste-se de perpetuidade. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior do Espírito do Cristo ignoram que ele nasceu. Só se sabe das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido na palha humilde do nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade os seus ensinos. Neste Natal, lhe desejamos muita paz. Em nome do celeste menino, o abraçamos, irmão amigo. Jesus lhe abençoe a vida e lhe confira redobradas oportunidades de servir no bem. Que sua mensagem de amor lhe penetre a alma em profundidade e que juntos possamos, em nome dele, espalhar sementes de bondade pela terra árida e sofrida dos que não creem porque ainda não o conhecem. Feliz Natal! Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E neste programa especial de Natal deste ano de 2022, iniciamos agora o estudo do Livro dos Espíritos, nessa primeira parte, estudando duas relevantes questões encontradas na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, as perguntas de número 625 e 626. Estarão conosco nesse quadro os nossos amigos André Zola e também André Reis. Então, já abrimos esse quadro com a primeira pergunta, elaborada por Allan Kardec, a de número 625, conhecida por todos nós, onde Kardec, então, dirige a sua indagação aos espíritos reveladores, perguntando: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nosso amigo André Zola irá trazer a resposta dos espíritos e seus próprios comentários. André. Obrigado, Edgar. Os espíritos respondem de maneira muito sucinta. Vede Jesus. Temos um comentário de Allan Kardec nesta resposta que diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava.
Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. O Jesus apresentado, que Kardec comenta e os espíritos respondem, de fato, se formos comparar e ter em mente o Jesus construído e elaborado por muitos fundamentos religiosos, de fato ele não é o modelo mais perfeito. Ele traz muito de situações humanas, né? Muito comuns aos homens, né? Como se eles buscassem se identificar e pudessem se sentir representados por Jesus, inclusive nas suas próprias paixões. As religiões cometeram esse equívoco. O Jesus que está citado aqui é o Jesus da moral ilibada, da atitude correta, do comportamento fraterno, o Jesus do amor, o Jesus que apresenta Deus Pai, o Jesus que respeita tudo e a todos, o Jesus que pergunta o que queres que te faça, o Jesus nascente. E um detalhe, esse Jesus nada escreveu, chega até nós aquilo que os evangelistas apresentam, principalmente aqueles canônicos. Mas nós temos outras narrativas sobre o Jesus, daqueles que não, daqui em outros evangelhos que não são aceitos canonicamente. Tirando todo este conteúdo, o Jesus que os espíritos nos apresentam aqui é aquele da máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o Jesus que curava almas e curava corpos. Era o Jesus que multiplicava pães. Era o Jesus que atendia a todos, daquele mais afortunado ao mais desafortunado. É esse Jesus que é o exemplo. E se extrairmos de todos os evangelhos aceitos essa essência moral, nós vamos ver esse homem de fundamentos e de princípios éticos ilibados. E que na presença ou não de alguém tinha um caráter essencialmente sublime. Então é esse Jesus que é apresentado como modelo e guia. Muito obrigado, amigo Zola, pelos seus comentários e observações. Nós vamos dar prosseguimento, utilizando-nos das reflexões propostas pelos espíritos aqui na questão 626. Kardec, então, pergunta os reveladores e depois, então, o nosso amigo André Reis trará a resposta e os seus comentários logo após. Pergunta 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? André. Respondem os espíritos reveladores. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância,
na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Bem, as leis divinas, como nos é informado, estão inscritas na nossa consciência. Então, todos nós já trazemos em nós esse germe, né? Mesmo que latente, mas de potencial divino. Ou seja, nós já sabemos hoje discernir o certo do errado. Nós já temos uma identidade com esse livre-arbítrio. Nós sabemos quando estamos extrapolando. Então, desde sempre, Jesus enviou mensageiros para nos mostrar o que seria melhor, qual o melhor caminho, mas sempre cabendo a responsabilidade de identificar, de enxergar esse caminho, é exclusivamente nossa, né? Não adianta a gente falar, é como um pai e mãe, né? Pai e mãe não fala pra gente, não vai lá, não chega tarde, não sei o quê, e a gente paga para ver. Nós pagamos muitas vezes para ver. Então, desde sempre, Jesus enviou os mensageiros, né? Quer chamemos aqui, né? De homens, de Messias, e de qualquer nome que demos, né? Sempre tivemos exemplos a seguir. Sempre Jesus nos trouxe modelos para nós observarmos e trilharmos aquele caminho. Como diz na resposta, muitos ainda imperfeitos, mas o primeiro passo. Lembrando que o semeador saiu a semear a sua semente. Ele não ficou observando qual solo ia cair a semente. Ele tinha que semear. Então, Jesus enviou para fazer esse preparativo, né? Nós é que muitas vezes identificamos por um lado e aí, né, não soubemos identificar o que significava, o que cada desses mensageiros queriam nos dizer, queriam nos trazer, né? O maior de todos, claro, quando Jesus veio trazer a palavra límpida, né? Essa luz alva que, se ele deixasse brilhar, nos cegaria a todos, né? Jesus foi o maior revelador das leis divinas e naturais. Mas desde sempre, inclusive, como ele diz nas respostas, as questões da natureza, no princípio da humanidade, o homem ainda acreditava que Deus era o sol, era a chuva, era o raio, era o trovão, porque não entendia. De acordo com o desenvolvimento do intelecto e da moral, hoje nós temos condições de melhor compreender o que Jesus veio nos trazer e todos aqueles seus enviados que vieram nos mostrar que havia um caminho seguro, firme para seguir, cabendo a todos nós, né, seguir ou não. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Muito bem, André Reis, obrigado também pelas suas considerações oportunas. Nós vamos agora a um rápido intervalo e retornamos com esse nosso programa especial de Natal, o estudo do Livro dos Espíritos, que se trata essencialmente de um estudo doutrinário. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Retornamos então, dando continuidade ao quadro do estudo do Livro dos Espíritos, neste programa Verdade e Luz, especial natalino. Nós vamos agora, nesse bloco, e trazer duas questões encontradas em o livro O Consolador, escrito pelo espiritual Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aqui, as questões selecionadas são as de número 282 e 283, ambas na terceira parte do livro Consolador, contidas no capítulo de número 2, intitulado Evangelho.
Então, já nessa questão 282, lembremos, a pergunta aqui é respondida por Emmanuel. Então, Emmanuel traz a sua interpretação e o seu olhar diante dos questionamentos elaborados pela equipe do livro, endereçada a ele, portanto. Nós vamos aqui trazer a de número 282, e quem trará a resposta e os comentários a ela será o nosso amigo André Zola. Então, pergunta aqui, 282. Se devemos considerar a Bíblia como a pedra angular da revelação divina, qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Zola, por favor. Sim, responde o Espírito Emmanuel. A Bíblia é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Quando Emmanuel traz essa resposta, ele coloca a Bíblia como um alicerce, né? Ou seja, para 2 bilhões de pessoas atualmente no orbe terrestre, a Bíblia é o alicerce. Para 5 bilhões de pessoas, eles têm outros fundamentos que entendem como alicerce. Quando se fala da Bíblia, é muito importante separar os conteúdos da Bíblia, né? Porque ela tem muito de história de um povo, né? E a história desse povo traz um Deus exclusivo, particular. O Espiritismo vem e traz um Deus amplo, de todos os povos, de todas as nações, de todos os encarnados e desencarnados, de toda a humanidade. Então, dentro desse contexto, nós precisamos ter a prudência de separar muito do que está na Bíblia. Mas dos ensinos de Jesus que estão no Evangelho, é o que traz toda a estrutura, tudo aquilo que é capaz de nos orientar, muito mais do que teoria, mas sim como fundamento de reforma íntima e de transformação moral, para que possamos, a partir deste Evangelho, ter e entender por que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir até o Pai, terá que seguir-nos. Pensemos nisto. Obrigado, Zola, pela sua contribuição também. Vamos à questão seguinte, a de número 283. E a pergunta elaborada a Emmanuel é esta que se segue. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? Aqui ele se refere ao Evangelho, a João Evangelista, desculpe. Dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. André Reis vai trazer a resposta de Emmanuel e também as suas observações em torno deste tema. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, e cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas.
podemos aqui entender como verbo, né, a palavra divina, né, a maior expressão representativa de Deus. Ou podemos também interpretar o amor divino, que tanto um quanto o outro, o nosso maior exemplo, nosso modelo, nosso guia é Jesus. Aquele que melhor se identificou com a palavra divina foi Jesus. Eu e o Pai somos um. Somos um o quê? Entendimento no que eu tenho que fazer, na obra que eu devo levar a término, a cabo, né? As minhas ações, o que eu devo exemplificar, todo o trabalho que eu venho trazer, eu trago de meu Pai, pois que Ele me enviou. Então, nesse sentido, alguns até falam que a tradução não seria bem entre nós, e sim habitou em nós. Sim, somos de essência divina, mas não entremos aqui nessas discussões que não nos vão levar a lugar nenhum. A grande questão é que a nossa referência é Jesus. Ele foi o maior intérprete, se eu posso assim dizer, das leis divinas, do amor divino, da sua justiça divina. Então Jesus encarnou entre nós, viveu entre nós, sofreu as vicissitudes que nós sofremos, veio dar o exemplo, o seu contributo através do exemplo. Não veio mostrar as facilidades, veio nos mostrar e exemplificar as possibilidades de vencermos a nós mesmos. Então, Jesus, nesse sentido, foi o maior expoente do que nós podemos entender ou pensar em vislumbrar o que seria Deus. Jesus levantou o véu, né? Ele veio trazer para nós aquilo que Deus esperava que ele nos mostrasse e nos exemplificasse. Claro que a cada época da humanidade nós temos condições de receber uma quantidade X de verdades, de luz, de iluminação, né, de conhecimento. Nós não temos condições de receber tudo que um espírito da envergadura moral de Jesus tem a nos dizer. Nós não comportaríamos. Né? Não é para nós. Nem hoje. Não foi ontem, né? Ontem ali há 2000 anos, e ainda não é agora. Sempre a conta-gota, sempre pouco a pouco. E assim ele vai continuando, né, a enviar os seus tutelados, enviar os seus representantes para nos dar orientações para seguirmos confiantes, carregarmos sim as nossas cruzes, mas seguirmos confiantes nos passos de Jesus. Estamos aqui realizando este quadro do estudo do Livro dos Espíritos para o programa Verdade e Luz especial de Natal. Muito obrigado a vocês. Verdade e Luz. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora vamos ao quadro do nosso programa que intitulamos Momento Evangélico. Hoje utilizaremos o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na página de número 90, intitulada Louvor do Natal. Senhor Jesus, que vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado,
cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se com rastros de morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envilecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permanecestes lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples. Ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscastes para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento, e conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem as mães fatigadas a quem te dirigistes na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher de Cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade, que exemplificaste para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmo a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Bem, entendo que a mensagem de Jesus continua viva e atual, pois que ele vive, né? Mas passados 2000 anos, o nosso testemunho ainda claudica. O manto da encarnação ainda nos pesa, né, na nossa ignorância, nos deixa aí obstruídos, né? Não podemos, parece, despertar a nossa inteligência, a nossa moral. A lição da humildade, no meu entender, né, como entende Jesus, ainda está para ser entendida e realmente vivenciada por nós. E entendo que ainda nos é muito difícil essa situação. É isso, Valmir? Você entende também dessa forma?
Não tenha dúvida, André Reis, André Zola, amigos ouvintes, espíritos imperfeitos que somos, temos ainda uma dificuldade grande, não somente de entender pelas vias do raciocínio, e muito mais ainda, dificuldades de sentir a mensagem do Cristo, a sua passagem pela Terra, pois que ainda nos falta os recursos necessários para dilatar os nossos horizontes mentais e agasalhar Jesus em nosso íntimo, de tal sorte que possamos vivê-lo. Acreditamos que dentro das condições em que nós estagiamos, Jesus ainda não tem como ser compreendido na condição em que hoje estamos. Lembrando as palavras atribuídas ao apóstolo Paulo, quando ele diz: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Talvez nessas frases, ou nesta frase, podemos ter aí um lapso de compreensão para entender o que Paulo quis dizer. Ou seja, ele estava já perfeitamente integrado ao pensamento de Jesus. Ele estava perfeitamente sentindo Jesus. Então, nesta capacidade de assimilar Jesus na sua intimidade, ele sim pôde compreender Jesus. Nós, por enquanto, somos daqueles que estamos despertando, buscando dilatar as nossas capacidades para um dia fazer como Saulo, compreender como Saulo e sentir como Saulo Jesus. O Zola, como o Valmir colocou, né, ainda nos é aí difícil ser como Paulo, mas a mensagem de otimismo é que nós ainda seremos, nós ainda aprenderemos a entender, a compreender e a vivenciar os ensinos de Jesus. Esse é o grande propósito, porque é a forma que temos de continuar evoluindo moralmente, fundamentados nos seus ensinos e tendo um comportamento diferente. Quando Jesus traz todo esse conteúdo moral que apresenta a nós, toda essa lei que se dispõe, é para que nós nos libertássemos de nós mesmos, das nossas mazelas e de toda a nossa história de comprometimento que ficou em algum momento e fica também nesta comprometida com as nossas falhas, com as nossas limitações, com o nosso orgulho. Jesus bem entendido hoje, nós teríamos um pouco mais de paz na humanidade. Respeitaríamos mais um pouco uns os outros. Aceitaríamos melhor aquilo que chamamos de diferenças, que na verdade não são diferenças, são caracteres individuais de cada um e suas escolhas. Aceitaríamos os outros melhores como eles são. Isso asseguraria um avanço representativo para todos nós. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agradeço, só Deus sabe quando, mas nós vamos. Sim, mas estamos a caminho. Estamos no caminho e há caminho. Agradeço a André Zola e ao Valmir a sua participação e a sua contribuição com as suas explicações. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube.
Nós estamos no nosso programa especial de Natal, Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos utilizar uma mensagem do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Permanente Natal. Ele nasceu em uma estrebaria, oculto aos olhos dos poderosos de sua época. Teve seu nascimento anunciado aos simples, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente e a ópera dos mensageiros celestiais anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir: Jesus, ninguém que o igualasse. Alto, belo, chamava atenção por onde transitasse. Os trigais se dobravam à sua passagem e os ventos iam à frente, anunciando-lhe a chegada. Por onde passou, deixou indelével seu perfume. Não conduzia guerreiros nem serviçais pomposos. A voz do povo o anunciava, e seus cantos chegavam aos ouvidos de todos, mesmo daqueles que pretendiam se fazerem surdos. Sua mensagem atingia os corações e, como hábil agricultor, semeou a esperança e a fé nos terrenos mais áridos. Rei das estrelas e governador do mundo, fez-se simples e evidenciou à saciedade a importância das coisas pequenas, dos serviços humildes. Ele próprio serviu na carpintaria, modelando formas na madeira, e mais tarde, servindo-se de uma toalha e água, lavou os pés dos seus apóstolos. Tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte o pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo denominando-se o bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava a sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão na sua própria condição. Conviveu com os pobres, os deserdados, os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Sempre nobre, porém simples e humilde. Agora que o Natal canta alegrias aos corações, mais do que nunca se pode ouvir-lhe a voz doce convidando ao amor. E por isso mesmo, as criaturas se movimentam de forma mais intensa e se doam. São brindes, presentes, alimentos e agasalhos. É o próprio ser que esquece de si e se doa. Doa as horas de seus dias, com um sorriso nos lábios, abre os braços e agasalha o outro no próprio coração. Dispõe as armas, silencia-se os combates, faz-se paz nos campos de batalha da intimidade do mundo. Tudo porque o aniversário dele se aproxima. E, embora ainda infantis na arte de amar, todos podemos sentir que ele se faz
mais presente. Porque abrimos o nosso cofre do sentimento e lhe permitimos penetrar. São dias de felicidade os que vivemos no Natal. Tudo em nome de um homem e de sua mensagem. Ah, Jesus! Como seria bom se de uma vez para sempre todos pudéssemos te entender e fazer Natal permanente em nossas vidas. Pela mensagem, nós devemos compreender, que o Natal não deveria se limitar às alegrias de um dia apenas, mas estender por toda a nossa vida. Uma vez que a gente encontra motivos reais para sermos felizes, ajudando o próximo, permitindo o nascimento do Mestre em nossos corações, em nossos atos, palavras e pensamentos. Nós devemos então compreender que o Natal não deve ser comemorado somente na sua data simbólica, mas sim todos os dias, mediante atos cristãos. Façamos, pois, do Natal o lembrete divino de que é preciso renovar nosso íntimo, permitindo que o Cristo nasça em nós, para que possamos conseguir perceber o mundo de regeneração que se aproxima. Amigos Edgar e Basílio, com certeza, com o passar dos tempos e mediante nossa evolução, nós podemos afirmar que um dia será dessa forma o espírito do Natal em todos os dias de nossas vidas, Basílio? Não podemos ter a menor dúvida, não é? Porque quando Jesus, textualmente, principalmente no Evangelho de João, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará em trevas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então fica bem expresso, e como o Espiritismo vem licionar, o progresso é lei divina. Embora nós já tenhamos consciência de que é lento o progresso, mas João, Edgar, o amigo ouvinte, telespectadores, não tenhamos dúvida quando Jesus, porque ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Isso aí é muito, muito significativo e nós temos que cultivar em nós, né, essa certeza, essa esperança, porque são palavras divinas. Né? Como nós sabemos, Jesus tem palavras da vida eterna. Edgar. Amigo João, Basílio, amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem nesse programa especial de Natal. Permitir que Jesus nasça em nossos corações é materializá-lo nas mãos. É por isso mesmo que Jesus diariamente continua nos convidando a vencer os desafios da vida, nos colocando à disposição do bem, onde quer que nos encontremos. O Natal naturalmente favorece esse movimento, porque todos ficamos como que irmanados numa imensa atmosfera de amor, de esperança, de, sobretudo, doação, conforme a própria mensagem assinala. Então, naturalmente, os nossos anseios devem ser direcionados a essa construção do bem, a começar em nós mesmos e a benefício de todos. Portanto, sigamos confiantes, reconhecendo que o Natal do Jesus se faz todos os dias que renascemos para o amor. Muito obrigado, Edgar, Basílio. Natal para todos. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa especial de Natal, nosso programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500,
Vichas Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Programa especial de Natal, Verdade e Luz. Convidamos agora os amigos presentes para suas mensagens finais. Valmir. Amigo ouvinte, aqueles que nos prestigiam, João Morezo, Gilberto Silva, Basílio Leme, André Zola, Edgar e André Reis. A todos vocês, um Feliz Natal e meu grande agradecimento por mais esta oportunidade do trabalho este ano. Eu queria mais uma vez agradecer, como fazemos sempre, a audiência de todos os nossos ouvintes, telespectadores, agradecer aos amigos, o Gilberto, o Basílio, o Zola, o Valmir, o André e o Edgar. Agradecer a vocês mais uma vez pela companhia, pelo aprendizado, desejar um Feliz Natal a todos vocês e seus familiares, bem como a todos os nossos ouvintes e telespectadores e seus familiares também. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, aos companheiros aqui de programa, aos nossos apoiadores, que nesse Natal possa Jesus estar presente em nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias, enfim, nas nossas vidas. Independente das vertentes religiosas que trilhemos, possamos amarmos-nos como Ele nos amou, fraternalmente, incondicionalmente, como irmãos. Fiquem todos na paz divina. Até o próximo programa. Feliz Natal. Muito obrigado a todos. Entendo que não pode ser diferente, então eu resumo, aproveito as palavras dos companheiros que me antecederam, do agradecimento a toda a equipe do Verdade e Luz e também, claro, o amigo ouvinte, telespectadores. E eu queria ressaltar, porque uma das virtudes que nós temos que persistir é a gratidão, A nossa gratidão, nós não podemos deixar de lembrar a gratidão que devemos a Maria de Nazaré, nesta data importantíssima, para a comunidade cristã. Então, mais uma vez, os agradecimentos e mais uma vez que o aniversariante ilumine a todos nós, ou seja, a humanidade toda. Feliz Natal. Bem, naturalmente eu também deixo aqui meus agradecimentos sinceros, embora sempre atrás do Basílio, eu nunca tenho o que falar, Eu pedi o ano inteiro para não ficar atrás do Basílio. Amigos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. Agradeço aos amigos aqui que sempre enriquecem o nosso programa com seus apontamentos e suas considerações, ao Gilberto, incansável na realização do trabalho técnico, e eu só quero deixar aqui para os amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, uma trovinha de Casimiro Cunha. Ele vai dizer: mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do coração. Feliz Natal a todos, meus amigos. Muita paz. Gilberto Silva. Queria desejar a todos os amigos presentes, a todos os ouvintes, telespectadores também da Web Rádio Verdade e Luz, do fundo do meu coração, um Feliz Natal.
E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem aos seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Amigo, participante, ouvinte e que assiste o programa Verdade e Luz. Desejamos a você um Natal feliz. Construa isso, elabore isso. Faça de todos os dias um Natal na sua vida. Feliz Natal para vocês, viu? Feliz Natal. Feliz Natal. Ó, eu espero meu presente, viu, amigos? Feliz Natal. Você está presente. Não, quero presente de Papai Noel. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.